Tá bom. Eu vou primeiro falar, eu vou te apresentar. Você fala um pouquinho sobre você, eu vou te perguntar um pouquinho sobre você, sobre os seus estudos, tá bom? Tá. Olá, tudo bem? Eu sou Priscila, estamos iniciando mais um episódio do MEI, Mulheres Empreendedoras de Indaiatuba, e hoje eu estou aqui com a Camila. A Camila é nutricionista e trabalha com alimentação saudável. Oi, Cá, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite e oportunidade de estar aqui. Cá, conta um pouquinho pra mim, assim, em que área que você é formada, o que é ter uma alimentação saudável, conta um pouquinho pra mim. Bom, hoje eu sou formada em nutrição, eu sou formada há 9 anos em nutrição, né? E eu sempre pendi para o lado clínico, né? Eu fiz estágio 3 anos dentro do AOC e depois daí eu nunca mais parei. Hoje eu tenho uma especialização em nutrição de metabolismo e alterações hormonais. Que legal. Essas alterações hormonais seria mais ou menos a parte que nós estávamos comentando da menopausa, talvez um período de fertilidade. Seria mais ou menos um pouquinho sobre isso? Também, né? Porque a mulher, ela tem muito mais alteração hormonal do que o homem, né? Tem a menstruação, a menopausa, a TPM, Nossa. a gestação, a amamentação, puérpera. Então, assim, a mulher tem N alterações hormonais, né? E tem, viu? E tem. E tem, o homem tem menos, mas também tem. Mas quando a gente fala de alteração hormonal, a gente não tá falando só disso. Quando você precisa fazer o uso de alguma medicação, você tem uma alteração hormonal. Quando você tem alguma comorbidade, você tem uma alteração hormonal. Um processo emocional, você tem uma alteração hormonal. Ansiedade, depressão. Ansiedade, depressão, todas as síndromes que apareceram agora, né, com a pandemia, até mesmo antes da pandemia. Então, depois a gente vai falar um pouquinho, o protocolo de emagrecimento que eu acabei desenvolvendo, ele mostra o quê para a paciente? Ele faz a paciente enxergar o quê? Que o emocional dela daquele dia pode fazer ela ter um ganho de peso durante aquele dia. Nossa. E isso é um fato, isso é estudo provado e comprovado. E quando que você começou a gostar dessa profissão? Você já, antes de se formar, você já via essa profissão? Ou você trabalhava em um outro ramo e depois que você começou a trabalhar? É uma história muito engraçada, porque assim, eu terminei a escola, né, o ensino médio e tal, e eu fui fazer administração. E desde então eu fiquei trabalhando nisso. Trabalhei em várias empresas ótimas, inclusive, mas eu não era feliz. Eu nunca... Mas você trabalha na administração, sempre departamento comercial, porque eu sempre falei muito bem, sempre gostei dessa parte. Mas alguma coisa não fechava, sabe? Eu não estava feliz naquele ambiente, né? Eu não sabia se era porque era CLT, eu não sabia se era o trabalho que eu não gostava, eu não gostava de fiscal, não gostava de financeiro, não gostava de nada. Te cansava emocionalmente? Me cansava, me esgotava, era sempre muito ruim, eu tenho que levantar, né? Mas a gente ia... E eu fiquei nessa, eu acredito que até há uns 10, 12 anos, mais ou menos. Foi bastante tempo. E aí, em acho que 2007, mais ou menos, 2009, tô meio que perdida nos anos, eu tive uma transição na minha vida. Eu passei por um processo de divórcio e tudo mais. E aí eu falei, eu tenho uma coisa dentro de mim que quando eu passo por um processo, eu preciso colocar um outro. Entendi. Eu preciso colocar um outro para quebrar aquilo, né? Então eu saí totalmente da minha zona de conforto. Eu falei, eu vou buscar outro caminho profissional para mim, porque eu não estou feliz aqui. E eu estava numa empresa, eu trabalhava lá, eu ganhava até que bem e tudo. E aí eu fui na faculdade, lá na Unimax, e falei, eu vou fazer o curso de gastronomia, eu quero me inscrever para esse curso. Porque eu gostava de cozinhar ali, mas uma coisa básica. Eu falei, eu acho que vou fazer isso. Aí lá na recepção falaram, olha, não tem turma. Aí eu falei, não, mas eu quero sair hoje daqui matriculada em algum curso. Não sei qual, mas eu vou fazer. Aí eles me falaram, por que você não experimenta fazer nutrição, né? Que envolve a parte da alimentação também, a parte da gastronomia. Envolve, mas é muito pouco, sabe? Envolve, mas assim, a maneira que eu achei que fosse, não era, né?
E eu falei, tudo bem, eu vou começar esse curso. E eu lembro que eu me matriculei e já aquele dia já fui e tal, pra aula à noite. E eu cheguei e a primeira aula, assim, de cara, era bioquímica. E eu sentada assim, eu falei, o que eu tô fazendo aqui nessa aula? Falei, eu não entendo nada disso. Não, e assim, aquilo começou a me dar muito nervoso, porque eu falei, gente, né, mas eu vou voltar amanhã e tudo mais, e eu vou fazer essa semana. E aí as coisas foram acontecendo, eu fui participando das aulas e tudo mais. Resumo, primeiro ano não foi legal, mas eu não queria desistir. Mas não foi legal por quê? Porque era muita transição no momento. Sim. E era um ano que era uma base muito importante. Porque era bioquímica, tinha parte de genética, tinha parte de fisiologia, era de corpo humano. Então, era muita coisa, assim, que lembrava muito ciências lá da escola, né? E que não é fácil. Você fala assim, nossa, misturar tudo. E não era isso, mas... Anatomia, aula de anatomia e tudo mais. E assim, eu falava, gente, onde entra a nutrição aqui? Então, foi um ano que eu fiquei muito perdida. E eu lembro que no final desse ano, eu conversei com a minha coordenadora e eu falei, olha, não sei se eu volto ano que vem. Aí ela falou, você vai voltar, porque você tem um potencial que você não vê. Olha. Você não viu ainda, mas eu vi. Então, volta, tira férias, volta ano que vem. E aí você faz mais meio ano e você me fala. Aí, realmente, eu fui, tive umas férias, descansei e voltei. Quando eu voltei, eu já voltei, assim, com a primeira aula, assim, de nutrição clínica. E aí, falo que foi uma coisa que foi de arrepiar, foi uma conexão incrível, que eu não sei te explicar, porque eu sentei na primeira carteira, entrou o professor, e ele começou a falar. E tudo que ele falava, parecia que eu sabia. Eu falava, gente, mas parece que eu sei tudo que ele tá falando. Sabe, foi uma conexão, assim, incrível. A partir desse dia, eu simplesmente comi a nutrição. Acho que 8 meses depois, o professor me convidou para fazer um estágio Que legal. numa O que eu fiz durante 2 anos. Eu cuidei da UTI, do SUS. Mas foi por amor mesmo, assim. Eu fazia tudo. Aí Deu aquele brilho nos seus olhos, assim, né? Que você falou assim, era uma coisa que eu não imaginava, você já tava praticamente quase querendo desistir. E aí vem uma luzinha no final do túnel e eu falo assim, calma. Foi, e eu falei, gente, eu tô apaixonada, tô encantada por isso. E aí eu larguei da empresa que eu estava, porque eu tinha que me jogar de cabeça. Comecei a vender suco detox, marmitinha de fruta picada, porque eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa, né? E aí eu me joguei mesmo. Aí eu vivi a faculdade. Como foi essa transição do você sair do CLT para você começar a empreender alguma coisa do zero? Teve esse medo, julgamento, vontade de desistir? Ou fala, caramba, o que eu fiz da minha vida? Teve essa... Ou não? Você falou, não, eu vou e é isso que eu quero. Não, eu tenho um ímpeto, assim, eu sou muito corajosa, sabe? Então, se eu decido uma coisa, eu falo, eu vou porque é aqui que eu vou ficar. E assim, não é que eu fui e eu já deslanchei e eu ganhei muito dinheiro. Não, foram muitos anos ali. Às vezes eu falava, gente, o que eu tô fazendo 11 horas da noite picando fruta para as pessoas no outro dia? Eu tinha acabado de chegar da faculdade, eu tinha que picar aquele monte de fruta. E às vezes me batia uma dúvida, né? Por que eu tô picando essa fruta? Né? Então, assim, mas desistir nunca passou pela minha cabeça. Julgamento, sim. As pessoas julgavam muito. Desiste, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Por que você tá fazendo isso? Eu ligava um botão e eu ia, sabe? Eu ia, assim, no mood que eu ia mesmo, né? Eu chegava muitas vezes muito cansada. E eu sempre fui, mas julgamento sempre tem. Sempre tem, querendo ou não. A sociedade, ela já traz esse julgamento, querendo... Já faz um pré-conceito de você sem nem te conhecer. Exemplo, você ia estar feliz trabalhando no administrativo por 10 anos que você já tinha trabalhado, você viu que você estava infeliz, que não era a área que você queria, e aí quando você viu que era aquilo que te fez brilhar os olhos, a parte da nutrição e tal, as pessoas às vezes não entendem o nosso caminhar, entendeu? Então, assim, por isso que eu faço essa pergunta para todo mundo que passa aqui, como é que foi você enfrentar esse julgamento? Eu faço essa pergunta principalmente porque ainda tem pessoas que aceitam esse julgamento. Às vezes a pessoa fala, ainda tem gente que fala, eu vou lá, olho e tal, não sei o quê. Tem uma cliente minha, cá, que além da parte do meio, nós temos a agência de publicidade, ela fala muito em relação a isso, ela é psicanalista,
ela fala muito assim, você tem que abandonar os seus fantasmas do passado. Quem são os seus fantasmas do passado? É o teu medo, a tua insegurança, é o julgamento, é o que os outros falam. O seu pior inimigo, às vezes, é você mesmo. Então, assim, eu sempre faço essa pergunta, porque, querendo ou não, tem pessoas que vêm aqui e ficam assim, então eu ainda tô travada, eu não falo, eu não sei o quê, Tem pessoas que acontece isso. Então, é bom ver você falar que não... Eu decidi, eu me joguei, era isso que eu queria. É difícil você encontrar uma pessoa que... Não digo que é 100%, assim, não. Mas é exatamente isso. Você tem que continuar. Continuar. Hoje eu tava vendo um vídeo que falou, assim, uma coisa que é muito clara pra mim, né? Quando você vai traçar uma rota, né, num GPS... Você coloca a rota final. O Waze e o Google Maps te levam no mesmo lugar. Com rotas diferentes. Mas você sabe que você vai chegar no seu destino, na sua meta. Né? Então, eu sempre tive dentro de mim qual era a minha meta, onde eu queria chegar. O caminho mudou muitas vezes. Virou ruas que eu nunca imaginei. Né? Eu nunca imaginei fazer algumas coisas que eu faço hoje. Né? Mas eu sei onde eu quero chegar. Né? Independente do caminho ali mudar muitas vezes, eu sei o objetivo final. Olha que maravilha. E, cá, essa de você falar assim, eu quero, eu larguei tudo e fui. Como que foi assim em relação a esse seu... Qual foi o primeiro passo que você fez? Tipo, você pediu licença do seu serviço e você decidiu fazer a parte da marmita, do detox. Como que foi essa sua ideia? Quando que você teve essa ideia? Olha, Pri, eu sou muito ligada nessas coisas de energia, sabe? Eu acho que quando você se abre, quando você tá pronta para receber o que é seu, os insights, eles vêm. E, assim, não teve uma preparação, não teve nada. Teve simplesmente assim, eu comecei a fazer estágio, né, e à noite. E aí eu comecei a atender uma paciente que falou assim, nossa, mas eu amo suco verde. Olha. Mas eu não tenho paciência nenhuma de fazer. Como eu queria que tivesse alguém que fizesse. E simplesmente eu olhei para essa mulher e falei, mas eu faço. Eu não fazia nada. Eu não fazia nada. Eu não tinha ideia nem de como fazer. Eu não tinha nenhuma garrafinha, eu não sabia nada. Né? Ela falou assim, jura, eu vou pegar seu contato e eu vou encomendar. E aí, foi aí que tudo começou. E aí eu comecei do suco. Aí do suco eu comecei a falar, olha, se você quiser eu também tenho uma fruta picada. Entendeu? Boa. E aí foi aí quando eu vi, eu já estava fazendo marmita fit, né? Mas claro, antes disso, eu estava muito desgastada no meu trabalho e o meu rendimento lá não estava legal, né? Camila, você fazia coisas erradas lá? Começou a acontecer que sim, porque eu não conseguia desprender as minhas energias ali, né? E a minha concentração ali. Então, assim, não estava sendo bom para mim nem para a empresa. Né? E aí a gente decidiu que realmente tinha que encerrar esse ciclo. E assim, eu nunca sofri por isso. Nunca sofri. E eu simplesmente fui, porque é difícil quando você tem uma alma de empreendedora, você conseguir ficar naquilo ali, das 8 às 5, entrou, sentou, trabalhou. É muito difícil, porque você tem muita ideia para trabalhar. Entendeu? E essas ideias não cabem ali, naquela baia. Então, é difícil, mas se torna fácil quando você sabe onde você quer chegar. Então, eu sabia, é uma faculdade, eu vou passar um período difícil, financeiro. Nesse momento, eu estava morando com os meus pais, né? Então, o aporte deles ali financeiro foi muito importante para mim, né? Eu já tinha o meu filho mais velho, então, assim, foi muito importante, porque eu tinha uma base, né? Eu precisava de alguém para ficar com meu filho para eu ir para a faculdade, né? E eu precisava de alguém por trás, financeiramente, para eu poder me segurar ali na faculdade fazendo as minhas encomendas. Né? Então, o insight, ele veio assim, eu vou fazer isso. E eles também ficavam bravos, né? Então... Mas, Camila, você vai ficar batendo suco. Você vai... Às vezes eu tinha... Até que horas? Às vezes eu tinha dó, eu dava as coisas pras pessoas. Olha. Né? Cobrava errado. Né? Então, aconteceu tudo isso. E como foi colocar isso. preço nas suas coisas? Tipo, quando você falou assim, então, meu suco é tanto... Como que foi a precificação? Você teve essa... Porque, querendo ou não, a gente tem, né? Você fica assim, eu vou colocar preço nas minhas coisas. Eu tive um grande
período da minha vida, e quando eu falo grande, não é só lá atrás, não. Isso é muito recente, que eu tô conseguindo quebrar alguns paradigmas. Eu tinha esse defeito em ter dó de cobrar. Eu tinha esse problema. Eu falo tinha porque agora eu já, com muito custo, eu tô conseguindo, assim, entender quanto que custa, né, o seu trabalho. Você não tá ali só para nutrir, você tá ali dando sua hora, você estudou para aquilo, né? Uma pessoa não vai te levar aquelas informações. Então, eu tive problema com precificação, porque eu precifiquei ali por cima. Depois, na faculdade, eu comecei a entender o que era precificação, aí eu comecei a ajustar o preço, mas aí eu tinha dó de cobrar aquele preço. Então, eu tive precificação, para mim, foi um desafio. E dentro da nutrição, como é que foi você adaptar isso? Para você, hoje em dia, fazer um atendimento, como que é quando um cliente ele chega até você, assim? Você lembra quando foi o primeiro cliente que você sozinha fez aquele atendimento? Como é que foi a sua insegurança? Como é que foi essa sua transição? Sair de um administrativo, sair de trabalhar com números para trabalhar com a saúde das pessoas. Você está falando de um corpo, de uma mente, de todo o nutriente que aquele corpo ele tem. Então, como é que foi essa parte? Na faculdade, Pri, a gente tem 2 anos de estágio de clínica, né? Então, isso ajuda muito, porque a gente tem toda a equipe de professores por trás. E lá, eu fico muito feliz, né? Muitas professoras vão assistir e elas vão concordar. Eles me tratavam como colegas, porque eu tinha muita conexão com as minhas pacientes, né? Desde a primeira, depois foi indo, eu entendia, então eu já tentava ali dar prioridade antes de quantas calorias ela tinha que consumir na acessibilidade dela. Nossa. Na rotina dela. Dependente do tipo de doença ou tipo de... o que fosse. É um todo. Você tem uma comorbidade? Uma diabetes? Uma diabetes? Como que é a sua genética, por exemplo? Você toma medicação? Então, você vai criando ali nesse estágio os seus aparatos, né? Para você fazer uma anamnese, né? Que é um relatório da pessoa... que vai te dar esse aporte, né? Mas é só anamnese? É só o tipo de doença? Como que ela... Não. É o quê? É o recordatório. Recordatório, o que que é? Que horas que você levanta? Tá, eu levanto 6 horas. Então, o que que você come? Onde você tá em cada horário? Qual a sua rotina? Qual a sua rotina? Eu levanto 6h30, mas você já come ou você vai comer um pouco mais tarde? Não, eu vou comer umas 7h30, mas você tá em casa ou no trabalho? Entendi. Entendeu por quê? Porque o meu plano alimentar é formulado em cima da rotina dessa paciente. Eu vou levar a minha ideia, mas eu não vou tirar ela da zona de conforto dela, porque senão ela não vai fazer. Ou se ela fizer, ela vai desistir. Não vai conseguir terminar, não vai nem conseguir começar, na verdade, né? Como que eu vou falar pra ela bater um suco 3 horas da tarde se ela tá trabalhando? Eu falo pra você assim, eu sou um tipo de pessoa, não só eu, mas é o meu esposo também, nós somos um tipo de pessoa que... hoje em dia, eu trabalho home office. O tipo de trabalho, como nós temos uma agência digital, eu não preciso estar em um local físico hoje em dia. Lógico que eu quero sair, porque a minha agência está crescendo e já não está dando mais o home office. Só que assim, a minha rotina alimentar, por eu estar dentro de casa, ela é totalmente desregulada. Eu sou um tipo de pessoa que eu precisaria fazer uma nutrição. Então assim, esse lado também da pessoa que está em casa, está na residência, seja ela mulher ou homem, você trabalha também esse lado, igual você falou, não só se a pessoa saiu para trabalhar. Esse lado também de, entre aspas, fazer um cronograma para regularizar essa pessoa na residência dela. Sim. Todas essas perguntas que a gente fica lá, a primeira consulta minha demora em torno de 2 horas. Né? Então, todas essas perguntas, é a partir daí que eu vou formular que tipo de alimento que a pessoa vai comer. Por que eu tô falando isso? Porque a gente, quando vamos mudar a alimentação, nós pensamos nos alimentos que a gente precisa retirar. Não posso comer isso, eu não vou poder comer isso, eu não vou poder comer isso. Mas, na verdade, eu nem falo sobre isso. Mas eu vou poder comer isso? Eu desconverso ali e eu não quero tocar nesse assunto. Eu não quero que a pessoa, ela já começa desistindo. Tem paciente que chega assim pra mim,
Olha, isso aconteceu algumas semanas atrás. Não, algumas semanas não. Foi uns 2 meses atrás. Inclusive, eu vou fazer uma live com ela, porque eu quero que ela conte o relato dela. E ela chegou, ela falou assim, olha, a única coisa que você não vai conseguir é diminuir o meu leite. E eu tomo leite o dia inteiro. E ela tem uma comorbidade. E assim, dentro de mim, eu já sabia que ela ia ter que parar. Mas eu falei... Vamos desenrolar a conversa, vamos entender um pouco mais sobre sua alimentação. E fiz a consulta e tudo mais. 2 dias depois, eu passei um cardápio para ela. E ela começou a fazer. 2 dias depois desse plano, ela olhou para mim, ela mandou um áudio, ela falou assim, Camila, você é uma bruxa? Eu falei, por quê? Ela falou assim, faz 2 dias que eu não lembro o que é leite. Olha. Ela não lembrou que ela tinha que tomar leite. Entendeu? Você incluiu outras coisas na alimentação que Exatamente. supriu aquela necessidade. Sim, porque eu não vou debater com você. Não, você não pode tomar porque é isso. Eu não vou. Eu não quero nem que você fale pra mim o que você não vai fazer. Porque o não vai se condicionar na sua cabeça. Lá no seu hipotálamo. E ele vai passar a informação do não. E o não, ele é tentador. Porque se eu falar não pode... você vai querer comer. E aí você vai fazer, você pode até não comer, mas você vai não comer sofrendo. Então eu não falo sobre isso, eu só falo de alimentos que você pode, deve e vai comer. Só. Eu só falo isso. E aí eu vou destravando essa pessoa. Entendeu? E essa forma como você falou agora, Ká, tipo, é atendimento. É extremamente diferente. Um exemplo, se eu for numa Nutri e a Nutri colocar aquela lista pra mim e falar, você não pode comer isso, aquilo, eu já vou ficar assim. Eu tenho que voltar quando mesmo? Daqui 30 dias? Ah, tá. Eu vou seguir a primeira semana. A segunda e a terceira, sabe-se lá se eu vou conseguir. Exatamente. E tudo isso que eu tô te falando é o que eu fui aprendendo ao longo do atendimento. Lá atrás, talvez não era assim. Mas eu já pensava que eu queria... Aquilo que eu falei, o alvo, eu não quero ser uma nutricionista convencional. Eu não quero. Porque as pessoas não fazem. Elas estão saturadas de nutrição. E eu não quero isso. Eu quero que nutrição seja agradável. Eu quero que elas respirem nutrição. Como eu respiro, entendeu? Mas eu não quero impor isso. Eu quero que elas sintam isso, né? Então, a paciente, eu destravo ela, eu coloco alimentos que vai fazer o intestino dela fazer uma produção de serotonina, deixar ela feliz, deixar ela alegre. Ela vai querer fazer várias coisas. E ela vai tomar uma água de coco só e ela vai ficar feliz. Olha. E aí ela volta daqui 30 dias? Não, ela volta daqui 1 semana. Olha. E o meu acompanhamento é semanal. Eu tenho um processo, um trabalho de consultoria. Eu dou uma assessoria particularizada para essas pacientes. A parte de fazer, assim, alimentação saudável, né? Um exemplo, digamos que eu sou empresária, eu saio de casa, eu vou para minha empresa. O que eu vou consumir na minha empresa? Um exemplo, você faz essa lista também, assim, da rotina da pessoa fora da residência, num dia a dia estressante e cansativo. Sim. Eu tenho que levar, um exemplo, a minha marmita, o meu café da tarde, que normalmente dá aquela pausinha de 15 minutos. Nessa parte de você fazer uma lista dessa pessoa, digamos assim, dessa empresária, como que é a aceitação? É uma transição muito tranquila, porque eu consegui enxergar a necessidade dela. Então, é uma pessoa, um exemplo, é uma paciente que ela trabalha em mercado. Eu não posso falar para ela comer um lanche. Entendeu? Eu não posso, porque ela tá sentada, porque o tempo dela é curto, o lanche dela é curto. Então, eu vou buscar alguns caminhos. Por exemplo, você pode levar uma vitamina, você pode tomar uma água de coco, você pode pegar um mix de castanha, você pode levar uma fruta picada, mas as frutas têm que ser com um teor de água maior, então escolha da fruta também eu ajudo, né? Então, a gente tem que olhar um todo, não é simplesmente falar pra pessoa, você pode comer uma fruta. E dar uma lista de substituições com 30 frutas. Não. Você pode comer uma fruta. Essa a opção. Entendi. Entendeu? Aí Você já dá um direcionamento pra pessoa. Um direcionamento. E aí é muito tranquilo, porque ela fala, nossa,
Tá muito simples pra mim, tá muito tranquilo, eu tô trabalhando melhor, eu tô tendo mais clareza, eu tenho concentração. E outra coisa que a gente trabalha também, eu trabalho muito com as minhas pacientes, são trocas rápidas de cardápio. Ah, tá. Fez um cardápio. Até pra ela não enjoar, seria isso? Não, externamente, sim, psicologicamente, sim, porque ela não pode enjoar, Sim. mas o corpo também tem que sentir essa mudança. Entendi. Entendeu? Quando ele sente a mudança, a troca de grupo alimentar, tá consumindo low carb, de repente ela vai consumir tubérculo, de repente ela vai consumir dieta mediterrânea, eu faço um combão. Então ela vai trocando, o corpo vai trabalhando, vai trabalhando. E aí aquele efeito platô que a gente tem, que é quando perde 10, 11 quilos e para, a gente não passa por ele. Porque nunca chega no platô. Porque eu não forneço a mesma coisa durante muito tempo. Entende? Aí a paciente vai 15, 20. Você pensa que é só uma coisa a parte da nutrição, mas não, é todo um estudo. É todo um estudo. Fala do emocional, da ansiedade, as rotinas de trabalho, o tipo de alimentação. Em relação até dessa parte, dessa mudança do seu administrativo para a nutrição, também para a vida pessoal. Como é que foi essa sua rotina de mudança assim, da Camila empreendedora? É assim, o tempo todo, isso não foi lá atrás, eu não aprendi hoje, eu sei tudo, não. O tempo todo as coisas se renovam, exigem de você uma mudança, uma posição diferente, né? Eu tinha um filho, agora eu tenho 2, é um de 14, é um de 4, né? Eu trabalhava em consultório, agora eu tenho consultório dentro da loja dos meus pais, que foi uma outra ideia que aconteceu depois. Teve a pandemia, então na pandemia eu não tive muito tempo, né? Não tive muito tempo de parar para pensar e processar a pandemia. Eu tive que entender que o negócio era live. Ah, entendi. Eu nunca tinha feito live. Seu primeiro meio foi a live, digamos assim? Você se expôs assim? Foi a live. E assim, eu simplesmente liguei lá e comecei a falar. E esse foi meu primeiro contato. E na pandemia, foi, eu acho que o período que eu mais trabalhei. Olha. Mais trabalhei, porque eu atendi online, né? E eu fui aprendendo assim. Tudo naquela roda. Então, não tem como que foi essa transição, porque o tempo todo é uma transição, né? O tempo todo eu coloquei, eu estava nos atendimentos, depois eu tive que ir para online, daí acabou a pandemia, aí eu tive que ir para online presencial. Conciliar os dois, assim, né? Conciliar os dois, e eu tenho um restaurante que eu dou assessoria, né? E aí tem a loja que eu também dou assessoria lá dentro, para quem não é meu paciente vai comprar. Porque quer a assessoria da nutricionista, né? E aí a gente tem a nossa vida pessoal, né? No meio disso tudo, eu sou uma nutricionista, então eu tenho que comer direito, eu tenho que fazer academia. Tem que dar atenção pro meu filho, tem que dar atenção pra família. Pra família, né? E aí tem o lado pessoal, você sai à noite, você, né? No outro dia você tem que estar bem, você tem que acordar, e é um tudo. É um todo. As minhas pacientes, elas falam, eu não sei como você consegue. Mas a gente consegue. Querendo ou não, mulher é dividida em 1001, né? Todo mundo fala, quero fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Mulher consegue. A gente faz até 10. A mulher consegue. Caio, eu queria que você contasse um pouquinho aqui pra mim, em relação a estar com alimentação saudável. Que dicas para uma pessoa, digamos, um empresário, uma empresária que senta e fica mais de 6 horas sentada. Aquela pessoa que trabalha sentada, que só fica sentada, que tipos de dicas, até não só para mim, mas para todo mundo que está assistindo, que tipos de dicas de alimentação você pode estar dando, assim? Olha, eu acho muito importante falar sobre grupos alimentares. Por que eu tô falando isso? Eu trabalho muito isso nos meus cardápios, né? Então, a gente tem lá os tubérculos, os cereais, a proteína e o que nós chamamos de gorduras boas, né? O termo, assim, mais conhecido, né? Por que você está falando de gordura boa? Esse grupo alimentar, ele ajuda muito na questão hormonal. Diminuir gordura ruim, aumentar gordura boa. E ele auxilia na produção dos hormônios do bem-estar, do prazer, que é o que a gente sempre ouve. Serotonina, serotonina. Então, quando você tem esse tipo de consumo desses alimentos que eu já vou falar, você consegue criar um processo de emagrecimento,
Você consegue não buscar alimentos gordurosos, açucarados, industrializados. Você consegue ter uma concentração melhor, porque ele também tem uma quantidade boa de magnésio. Então, você consegue se concentrar melhor, dormir melhor, acordar melhor. E ele também mexe com a parte anti-inflamatória. Claro que eu tenho outros alimentos, mas esses são os meus preferidos de falar. Então, nós temos o que aí? Nós temos os nuts, que são as castanhas, castanha de caju, do Pará, pistache, amendoim, né? Eu uso muito nos meus cardápios, pelo menos nuts na parte da manhã ou na parte da tarde. Sempre tem alguma coisa com nuts, que são as castanhas naturais, né? Vamos colocar as que castanhas naturais. Não é aqueles amendoinzinhos, não, são as castanhas naturais. Você não vai colocar aqueles pacotão de salgados, né? Isso, não, as castanhas naturais. E vocês vão perceber, às vezes eu falo, você vai consumir 30 gramas. 30 gramas? 30 gramas. E aí consome e auxilia junto uma água de coco, que nós também ela entra nesse grupo, que ela repõe a energia que você perde. Porque quando você acorda, você tá descansado. Aí você consegue até passar uma manhã tranquila. Sim. Mas o pega é depois das 2. Porque a sua energia tá caindo, você já trabalhou. Dá um soninho de tarde, né? Dá aquela murchada, assim, aquela vontade de, hoje eu não tô com vontade de fazer nada. A sua produção hormonal tá caindo, a sua energia tá caindo. Aí você vai procurar o quê? O que te dá energia. O que te dá energia na sua cabeça? Um bolo, uma bolacha, um açúcar. O açúcar. O açúcar, né? Então, quando você traz esse tipo de alimento, o nuts, por exemplo, associa uma água de coco, você tá repondo o quê? Eletrólito. Porque quando você tá com virose, você tem que tomar o quê? Água de coco. Para você repor a sua energia. Então, você não deixa ela cair. Então, você repõe. Outro super alimento aí que a gente pode chamar, né? O coco branco, a lasca de coco, o abacate. Nossa, eu adoro ela. Sabe quando você quando você toma e você pede pra abrir o coco e comer? Nossa. Ai, devia ter trazido então lasca de coco, Nossa, que tem lá na eu Bertone. adoro. Eu falo pra você, eu adoro. Eu sou uma pessoa que, assim, você vai ali no Parque Ecológico, que é maravilhoso, nosso parque aqui de Indaiatuba. Eu sou uma pessoa que consome água de coco, eu adoro água e todos os líquidos em gerais. Naturais, e sempre que eu tomo água de coco, eu vou lá e peço pra beber, porque é uma coisa que eu adoro. Não, e você pode fazer, você que gosta dessa parte de dentro do coco, tem receitas, tem bolinhos, tem muita coisa que dá pra fazer. Então, assim, eu gosto muito, né, de trabalhar o abacate, o avocado, e são coisas assim, nossa, mas não engorda? Não, claro que se você comer um monte todo dia, né? Em excesso, mas são coisas que você consegue trabalhar. Um leite de amêndoas, uma vitamina feita com esses leites vegetais que a gente tem. Eu tenho uma sobrinha minha que ela tem problema de alergia ao leite. Não é a lactose, é a vitamina do leite ela tem. Não sei o nome da... Eu sei que ela tem alergia pode ser a caseína vitamina. Tudo que é tipo de laticínio, ela não pode comer. Desde pequena, ela vem com essa doença, que ela fica toda vermelha em pipoca, ela passa mal, dá ânsia nela. Muito provavelmente a proteína do leite. Então assim, pode ser a proteína do leite. Caseína. Então, o que acontece com ela? Ela vem numa restrição alimentar que é assim, ela não pode com nada que é laticínio, então ela pode substituir por um leite de amêndoas, um leite de soja. Então, assim, se eu não me engano, tem até o de algodão que ela experimentou um tempo atrás. Então, às vezes, ela vai numa festinha infantil e tem, que você sabe, né? Festa infantil tem bolinho, tem docinho. Então, a minha irmã vai lá, leva separadinho. Ou, às vezes, na escolinha pergunta se tem uma pessoa alérgica. Então, assim, ela já vem numa alimentação totalmente diferenciada. Então, assim, essa parte de ter essa alergia ou desenvolver isso. Você também trabalha nessa parte que as pessoas, às vezes, acabam desenvolvendo por causa da genética, igual o caso dela. Então, você trabalha essa parte também? Sim. Essa anamnese que a gente faz, né? Essa primeira introdução, né? Esse bate-papo que eu tenho com a paciente, é exatamente por isso. E, às vezes, a gente descobre algo que ela tem ali. Por exemplo... intestino para mim, a saúde do intestino para mim é primordial, é uma das perguntas mais importantes que a gente tem ali, né? Como tá seu intestino? Ele é constipado, né? Que é mais preso, ou eu tenho uma diarreia, mas é normal? Não. Não é normal.
Entendeu? Não é normal. Então, Aí eu já comecei a investigar. E, às vezes, a gente tem quadros, tanto de constipação quanto de diarreia, que a gente descobre alguma comorbidade. Entendi. Uma intolerância, uma alergia, alguma outra coisa que está influenciando no intestino. E o intestino é um órgão muito principal do nosso corpo. Ele faz a filtração de tudo. É ele que decide o que fica e o que sai. Então, é importante. Então, a parte de alergia, de intolerância, de tudo isso. Os tipos de alimentações, né? O tipo de alimentação das comorbidades, né? Que tem que ser tratada, porque, por exemplo, pode começar, falando nessa questão intestinal, você pode começar com uma diarreia, uma intoxicação alimentar. Olha. Começou com uma intoxicação, não tratou, ela deu uma infecção intestinal ali e ficou. Aí ela vai ter um quadro ali de infecção. Não é normal. Ela vai começar a ter uma colite. Aí ela tem uma colite aguda, ela não trata. Ela tem uma crônica, ela não trata, ela tem um Crohn. Aí acabou. Ela tem que fazer tratamento pro resto da vida. Então, assim, escutem o corpo de vocês. Olhem os sinais. Eu costumo falar, é até engraçado, porque eu tenho, assim, uma sensibilidade intensa no rim. Eu tenho um probleminha ali e eu já tive que retirar cálculo e de vez em quando eu sinto. Quando eu sinto a dor, eu sinto exatamente no local dos rins. Exatamente, eu sei exatamente onde dói. Isso hoje. Mas por quê? Porque você tem que sentir e ouvir o seu corpo, tá? Eu estou com uma dor de cabeça. Sente onde a cabeça tá doendo. Pode ser a parte inflamatória, pode ser alimentar. Um cansaço, um emocional. Pode ser tipo emocional. De comida se era muita frita. Igual quando você fala, quando a gente come alguma coisa muito pesada, você se sente mal, você se sente preso, você se sente mais pesado. Não, quando eu tenho uma alimentação assim, quem me segue no Instagram vê, porque eu posto a minha rotina todos os dias. E às vezes, claro, que eu vou numa festa, eu saio e tudo mais. Gosto, inclusive, de sair e tenho as coisas que eu como fora e eu faço questão de postar. Entendeu? Eu faço questão que as pessoas vejam... Você tem uma vida. Que eu tenho uma vida, que eu saio, que eu sou controlada durante a semana, mas que se eu quiser ir num barzinho, beber minha cervejinha, eu vou fazer. E tudo bem, e domingo eu tô lá pedalando de novo, e tomando meu caldo. Então, assim, eu faço questão que as pessoas vejam que eu sou de verdade. Eu gosto dessa intimidade. Isso é muito bom porque mostra o lado humano do atendimento. Exemplo, Sim. Mostra quem é a cá do outro lado da câmera ou do outro lado do atendimento. Às vezes as pessoas têm um pré-julgamento da nossa imagem sem não nos conhecer. Pensa que aquela pessoa que tá passando a dieta segue estritamente a isso e aquilo, não sei o quê. Você tem uma vida. Não é porque você tá fazendo uma dieta que você não vai comer um bolinho de chocolate. Exatamente. Entendeu? Você pode, mas desde que seja seguindo um padrão que não seja exagerando, ter cuidado com as suas alimentações, os horários que você vai se alimentar. Então, Pri, até porque quando você faz um tipo de tratamento desse, até quando você vai comer errado assim, não gosto de usar esse termo, não é comer errado. Até quando você vai sair fora dessa rotina alimentar, é diferente. Porque o seu corpo já não aceita mais a mesma quantidade, né? Então, todo mundo fala, você não come carne vermelha? Como carne vermelha, mas assim, eu como num churrasco, por exemplo, né? E a minha quantidade que eu como já não é mais a mesma. Porque eu também não consigo mais. Então... é interessante porque todas as minhas pacientes que, graças a Deus, a elas tiveram muito resultado, foi tendo esse bate-papo comigo e foi entendendo isso. Ai, Camila, sábado eu tenho aniversário à noite, o que eu faço? Eu posto lá no grupo, às vezes. Gente, eu tenho uma festa hoje à noite, então eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer hoje durante o dia. Eu levanto, eu como um ovo, eu tomo um detox, eu almoço um caldo, à tarde eu como uma fruta vermelha, à noite eu vou na festa. No outro dia eu levanto, eu volto tudo de novo na minha rotina. Então, como você se prepara para uma festa? Olha. Você só vai precisar se alimentar fora daquela sua rotina na hora da festa. Até a festa... Segue o fluxo, segue o baile aí, como segue dizem. O baile, como todo mundo fala, né? Então, isso é muito importante. Cá, me fala um pouquinho, assim, um exemplo. Para até as mães, acabei de ter um filho, um exemplo, de 35, 40 anos, sou uma empreendedora, trabalho fora e tal. E como que é uma alimentação de uma parturiente? Acabei de ter um filho, um exemplo. Como é que é? Tem toda uma alimentação, por causa do hormonal, também diferenciada, né?
Tem uma alimentação. Na verdade, assim, tem uma alimentação adequada para cada fase, momento da sua vida. Porque vai mudar, é muito constante, né? Eu tenho uma paciente que ela foi gestante comigo, ela foi parturiente comigo e agora ela é simplesmente a mãe que ela tá tentando se encaixar no meio disso tudo de novo, porque quando ela amamentava ela tinha um gasto energético ainda mais alto, agora ela tá tentando encaixar tudo no lugar de novo. Então também tô acompanhando ela nisso. Como que a gente faz para ajustar a rotina? Dentro dos meus pacotes, isso é muito importante falar, tem o pacote para que você vai lá, que você escolhe, mas tem o pacote para o casal, tem o pacote para a família. Ah, entendi. E o que é importante nisso, Pri? Por que eu também criei esses pacotes? Porque quando você vai ajustar a sua alimentação, a melhor coisa que você tem a fazer é levar isso de uma forma branda, fazer aquilo da melhor maneira, como se você estivesse fazendo algo que você gostasse muito de comer, e você vai fazer algo que você vai gostar de comer, porque o tipo de receita que você vai fazer, eu vou fazer um frango grelhado, mas incrementa ele, grelha ele, depois coloca uma mostarda por cima, uma cebola roxa, sabe, um tomate cereja, deixa aquele prato apetitoso. Por quê? Qual que é a pegada aí? A sua família inteira entra nisso. E é aí que a gente consegue que essa parturiente, que essa gestante, seja lá o que for, consiga fazer. Porque de uma forma ou de outra, quando todo mundo tá fazendo junto, você concorda que fica muito mais prazeroso? Sim. Você não precisa falar que você tá fazendo dieta, né? Você não precisa provar para as pessoas que você tá mudando sua rotina. Você precisa provar para você mesmo. E quando você se torna um espelho, um exemplo, todo mundo quer fazer mais do mesmo. Nossa, e tipo assim, essa alimentação, essa mudança não é só minha. Acaba se tornando uma mudança familiar, de todo mundo que tá em volta, né? Familiar. Porque eu tive esses dias uma conversa dessa com uma paciente. E depois ela voltou, não tinha tido o resultado esperado, a gente conversou meio sério. E depois ela voltou 15 dias depois, voando. Por quê? Porque o marido dela gostava muito de embutidos, então linguiça, salsicha, e na hora do almoço ficava meio que para ele fazer, mas eu não tô conseguindo mudar ele. Não, você não vai mudar ele. Você vai mudar você. Você não precisa mudar o outro pedindo para ele fazer nada. Com a sua mudança, querendo ou não, às vezes, acaba atraindo a atenção do outro. Exatamente, meu amor. Muito gostosa a preparação que você fez aqui, mas eu vou cozinhar um ovo rapidinho. Sabe, eu incremento aqui. Então, ela mudou ele, ela trouxe ele pro time dela. Ela não precisou falar nada. Que legal isso aí. E hoje, qual é o maior público que a Camila atende hoje? Qual a maior reclamação que você tem, assim, reclamação entre aspas? Quais são a maior busca que tem pela Camila hoje? Mulheres, né? 80% dos meus pacientes são mulheres, na faixa etária de 35 a 50. Agora, começou a vir depois os 50 também, então eu estendo um pouco aí para 60, 65, porque são as alterações hormonais. E quando elas vêm me procurar... A menopausa? Menopausa, pré-menopausa, ou nem tá lá, mas não sabe o que tá acontecendo, porque o que acontece? Quando elas chegam lá, precisa emagrecer. Tá, mas a gente vai falar de emagrecimento por último. Primeiro a gente vai ver qualidade do seu sono. Não, mas eu durmo muito. Não, dormir muito você não tem uma qualidade de sono. Eu quero saber se você acorda descansada. Acorda com o corpo pesado, né? Ai, é mesmo, eu durmo. Nossa, parece que eu não dormi nada. Então você não dorme. Você não relaxa. Então, primeira coisa, a gente precisa te ajudar com uma melatonina. Ai, mas a melatonina é um remédio para dormir? Não. Ela é um hormônio, ela é um neurotransmissor. Então, você precisa de um relaxamento muscular. E isso também auxilia no emagrecimento. Porque quando você não dorme bem à noite, sua cara não acorda desse tamanho? Nossa Senhora. Sua cara acorda inchada. Se seu rosto acordou inchado, por que seu corpo inteiro não vai estar? Qual é a diferença do inchaço ali? Seu corpo inteiro vai estar inchado. Então, elas me procuram por alterações hormonais. Só que elas não sabem disso. Então, a gente vai entrar. É uma TPM acentuada, é uma menopausa que está sugando a pessoa, é uma rotina descontrolada,
às vezes ela simplesmente se perdeu como mulher mesmo. Entendi. Simplesmente isso. Às vezes até pode ter algum trauma também, ter passado por alguma coisa igual a pandemia. A pandemia, querendo ou não, ela trouxe muitos problemas de ansiedade, depressão, às vezes perdas familiares ou perdas próximas que não sejam familiares, mas que afeta a pessoa. Então, assim, às vezes até o lado de traumático dela também pode desencadear alguma coisa, né? Muita coisa, né? E quando uma pessoa vai procurar uma nutri pela alimentação, na verdade, a comida não é o problema dela. O que é o problema dela tá atrás da comida, tá na fome, entendeu? E a fome vem por alguma coisa, alguma válvula, algum gatilho, e a gente descobre, porque eu tento entender ali em que momento ela tá se perdendo, porque você pode ter certeza, essa pessoa tem um problema no intestino. Sim. Porque ele filtra as emoções. Eu sempre falo, gente, quando você tá apaixonada, as borboletas é aonde? Né? É no estômago, porque o aparelho digestivo ali todo, ele tem totalmente controle emocional de tudo. Né? Quando você não tá bem, você começa a liberar cortisol, que é um hormônio que quem libera é uma glândula que fica em cima do rim. Então tá tudo interligado, você vai inchar mesmo. Né? Estresse engorda, mas não é só porque, mas eu nem como, mas às vezes, como a gente falou do sono, mas eu durmo e não tô descansando. Então, alterações hormonais, é onde eu pego. Então, a maioria são mulheres, né? Mulheres. Atende homens também? Atendo homens também. Crianças, que geralmente, quando eu pego essas crianças, eu tenho que pegar a mãe. A criança, a partir de que idade você atende, Cá? Tem alguma idade específica? Hoje eu dou preferência para atender de adolescente para cima. Então, em 10, 11, 12 anos, eu já começo a atender. Tem até aquelas partes das crianças, às vezes, que tem comorbidade, alguma coisa. Ou até, eu já vi casos de crianças com diabetes, com pressão. Então, às vezes, também é bem da alimentação, lógico, de casa, né? Quando, às vezes, na genética. E vou deixar aqui um recado muito importante. Pais, se atentem. Transtornos alimentares. Muito escondidos. Né, bulimia, anorexia, né? Então, assim, são transtornos terríveis, porque a gente tá num mundo onde a aparência, ela manda. Você vai falar para um adolescente de 12 anos que é importante ter essência? Eu falo para você, eu passei na minha fase da juventude, eu tinha déficit de peso. Lógico, eu era uma pessoa ativa, fazia ginástica olímpica, eu joguei no regional de handebol aqui de Indaiatuba, participava de campeonatos, então assim, querendo ou não, você tem que manter a atividade física, alimentar e tal, só que às vezes, porque a minha rotina era muito corrida, que eu ia pra escola, eu fazia, olha só como que era a minha rotina, era escola, era ginástica olímpica, era handebol, era sair, não sei o quê, então assim, não tinha uma vivência. Então assim, eu não prestava atenção na minha alimentação, e é verdade, às vezes você nem presta atenção. Então assim, eu tinha uma rotina tão difícil, assim, de corrida, que eu falava, não era difícil, era que a minha rotina era tão corrida e eu não percebia a alimentação, eu não percebia. Tipo assim, eu comia, tá ok, comi, tô satisfeita, tô indo. Não dava nem aquela pausa pro estômago calçar o que você comeu. Querendo ou não, já tinha que estar correndo, já tinha que estar treinando e isso e aquilo. Então, chegou um momento na minha vida, quando eu parei com esses esportes, que eu comecei a perceber que eu não estava bem de saúde. Eu tive uma anorexia, junto com uma anomalia de sangue, que foi constatado que eu estava com anemia profunda. Falta de vitamina C, falta de vitamina D, falta de sol, falta de dormir, desenvolvi insônia. Então, isso tudo que eu já passei por médicos, especialistas, infelizmente, algumas coisas ficaram no organismo, outras coisas o organismo mesmo que se adaptou a essa rotina que eu vivia. Eu sei que hoje eu preciso fazer essa alteração e essa mudança, mas eu falo para você hoje, já passado mais de 20 anos, eu com meus 30 anos, eu sofro do que eu passei lá no passado pela minha alimentação errada, desenvolvi anemia, o déficit de peso, fez eu quase perder um filho por causa de uma gestação que meu corpo não estava apto para gerar uma criança. Foi onde o médico falou assim para mim, seu corpo não está pronto para gerar uma criança, não é pela sua idade, é porque você
não tem. Eu não tinha peso. Eu tinha déficit de peso. Então, o meu apelido na escola era 21. Eu pesava 21 quilos. Olha só. Então, assim, você fala assim, eu não prestava atenção nisso, eu não percebia. E os meus pais viviam numa rotina de trabalho tão intensa que eles não percebiam que a filha estava passando por aquilo. Então, depois que eu fiquei adulta, na minha fase adulta, que eu fui pesquisar e fui ver o quanto que a minha alimentação errada, de uma certa forma, a falta de nutrientes me fez ser o que eu estou sendo hoje. Hoje, lógico, eu já engordei, já, né, tenho até um pouquinho a mais de peso, mas assim, toda essa parte que eu passei na adolescência, na juventude, de eu ter desenvolvido anemia, etc e tal, fez onde desencadeasse uma falta de sono profundo, uma insônia master. Um exemplo, se você falar assim, nossa, Priscila, você dormiu quantas vezes? Dormi 3 horas. Dormi 4 horas, Quantas vezes eu dormi 3 horas só uma noite inteira? Teve vezes de eu dormir 2 dias com a acordadona. Então, assim, infelizmente é algo que você não percebe e veio da alimentação. E isso é muito importante também a gente falar, porque nós estamos falando da sua anemia, que foi uma coisa que você construiu erroneamente ali naquele momento, e desencadeou isso e trouxe esse futuro para você. Mas é muito importante as pessoas entenderem que o que você constrói hoje no seu corpo, a conta chega. A conta chega. Açúcar é combustível para a célula cancerígena. E não tem como negociar, entendeu? Eu costumo falar isso para os meus pacientes. Falo, gente, existem alimentos que são inegociáveis. Não tem como. Açúcar embutido. São inegociáveis, industrializados, né? Então, é muito sério isso que a gente faz com o nosso organismo. Eu tenho pacientes que chegam lá e falam, eu não bebo água, eu bebo Coca-Cola, entendeu? Então, assim, é muito difícil. Água é uma coisa que... Nossa, eu adoro água. Eu acho até engraçado falar, porque é uma coisa que todo mundo fala assim, eu nem... Nossa, esqueci de beber água hoje. Como você esqueceu de beber água, gente? E tem gente que fala que esquece de beber água. Muita gente. E a água, voltamos lá na saúde do intestino. Ele precisa de água para ter a mobilidade dele, para fazer o trânsito intestinal. Seu corpo é feito 70% do quê? Então, é preciso isso. Então, você precisa se atentar ao seu corpo, né? Isso que eu falei do sentir a dor, de saber o que está acontecendo, é importante. Sim. Porque uma hora o seu corpo vai cobrar. E você tem que saber o que você fez. Nossa, igual você foi falando agora. Você foi falando... E realmente exatamente essa questão desde a boa alimentação a você perceber, o seu corpo fala com você. Tem pessoas que não percebem que o corpo fala. Eu não percebia na minha juventude. Hoje, mais velha, eu já percebo. Já percebe. Igual meu filho. Meu filho, ele tem 11 anos. Ele é um tipo de pessoas que às vezes a gente vai sair num shopping ou em algum lugar e tal. Ou às vezes eu tô em casa e... Mãe, eu quero alguma coisa tipo comida. Comida. Ele é uma pessoa que ele ama comida. Ele não gosta de porcaria. Lógico, tem os nossos momentos que a gente vai no final de semana. As porcarias que eu falo é aqueles industrializados. Às vezes você vai comer um lanche e tal. Mas, exemplo, ele é um tipo de pessoa que eu, entre aspas, na minha rotina familiar, já criei ele diferente de como era a minha. Eu sempre prezo da seguinte forma. Alimentação, o comer, o almoçar, pelo menos você tem que sentar na mesa e se dedicar à tua comida. Então, assim, ele é uma pessoa que chega e diz assim, mãe, eu quero alguma coisa tipo comida. Tem comida? Você vai num shopping, você fala assim, vamos comer alguma coisa diferente? Tem comida? Então, assim, é uma criança que já tá criada de outra... Ele chega assim, mãe, hoje eu fui lá na cantina da escola, olha, hoje eu comi, mãe, tava dando melão, mãe. Uma criança que fala com felicidade que comeu melão... Eu tenho um filho de 4 anos, né? E o de 14 que tá aqui me acompanhando hoje. O de 14, ele já não foi criado, né, nesse cenário, né? Rotina também, né? Eu nem era nutricionista. E hoje, o mais novinho que tem 4, ele foi criado nessa rotina. Ele levanta cedo e o café da manhã dele, quem me acompanha lá, sabe porque ele é muito blogueirinho. Ele adora que filme, ele gosta de falar. Já é diferente, né? Ele é diferente. E qual é o café da manhã dele? É fruta.
é um suquinho. Refrigerante é muito raramente. Olha. Ele, sabe, então assim, ele vai almoçar, é comida. Ele já tá numa outra época, assim, se você for falar, né? Você vai, o que você quer de café da manhã hoje? Eu quero, agora a tapioca ele diminuiu, mas ele gostava bastante. Mas, eu quero uma manga picada. Enquanto eu tô picando a manga, ele tá comendo uma banana. Que legal. E isso é dele. Quando eu vou no mercado, ele já pergunta, o que você trouxe de fruta? Então, assim, porque ele cresceu. Então, isso a gente fala para filho, a gente fala para paciente, a gente fala, né, no geral, porque assim, que nem eu falei para essa minha paciente, você não precisa falar nada. Você tem que ser o exemplo, simplesmente isso. E mostre que é gostoso. Faça com prazer, mude sua alimentação com prazer. Né? Eu vivo postando receitinha e tal. Teve uns dias atrás que eu postei uma pizza low carb e eles comeram, eles fizeram comigo. Que legal. Então, assim, faça ser gostoso, porque não precisa ser ruim. Falando em alimentação saudável, eu vi que você trouxe. Eu sei que você trabalha com essa alimentação saudável. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre... igual você falou, você faz a pizza, você tem as suas redes sociais. Eu vou deixar aqui também na descrição para as pessoas conhecerem um pouquinho mais da Camila. Cara, eu queria que você comentasse o que você trouxe hoje pra gente. Bom, então assim, além, né, do consultório e tudo, a gente tem a loja, né? A loja são dos meus pais, nasceu o ano passado, no final do ano passado, numa ideia do meu pai, né, de dar esse gás empreendedor para minha mãe também, que era CLT, né? Mas aí ele falou, eu vou entrar em qual ramo, né? Então, como eu já vinha, né, há muito tempo da nutrição, eles abriram esse espaço da loja. Então, hoje lá nós temos a loja que vende todos os produtos naturais que você imaginar. Fica na Avenida Itororó. Na Avenida Itororó, 838. Seu alimento com naturalidade. Esses aqui, vocês mesmos que fabricam, vocês mesmos que fazem. Não, mas nós buscamos parceiros, né? Ah, legal. Eu costumo falar que a gente não tem nem muita marca, um estoque muito pequeno de coisas, porque lá tem que ser fresco, tem que ser a maioria das coisas. A nossa prioridade é um estoque reduzido, porque a gente vai fornecer para vocês aí alimentos de natural mesmo, nada de industrializado, nada de conservante. E eu trouxe aí para você algumas coisas que é o que mais sai na loja, né? Então, nós temos os mix aí de vegetais, que é esse desidratado. Esse é um dos carros-chefes lá. Você pode... de opção para você estar consumindo à tarde num lanchinho, por exemplo. Ou não, você pode misturar numa salada. Uso muito. Boa. Numa salada, porque fica crocante, fica gostoso. É maçã? Essa é maçã desidratada. Que legal. Você também pode usar de opção de lanche, pode usar de opção para saborizar. Tipo assim, se eu tô sentada, igual eu falei pra você no caso, sou uma empreendedora, fico sentada a maior parte do meu tempo. Eu posso estar substituindo e comendo um pacotinho, um exemplo. Pode, e você pode também saborizar. Por exemplo, nós falamos da dificuldade que algumas pessoas têm de tomar água, mas façam água saborizada. Né? Eu trouxe a maçã, mas a gente tem lá a laranja, o limão, legal. Cravo, gengibre, anis estrelado. Esse é um mix, né? Esse é um mix de granola, né? Legal. Aí a granola tem uma infinidade. Você pode comer como, assim? Normalmente as pessoas têm aquela granola, eu faço o quê? É um cereal? Todo mundo fala, vou colocar no açaí. Você pode colocar... Mas assim, gente, né? Foi até interessante você falar do açaí. Porque o açaí, ele não precisa ser um vilão. Ele pode te ajudar a emagrecer. Vamos lá, o açaí sem leite condensado, sem granulados, o açaí sem leite condensado. Aí eu coloco um leite ninho do bem, que é um leite de coco em pó, que é gostoso. Legal. Uma fruta picada. Então, assim, tem uma taça proteica que eu uso muito nos cardápios, que faz muito sucesso. E ele tem fruta, tem morango, tem banana, tem açaí, tem leite de coco em pó. Que legal, cara. Né? Tem castanha de caju triturada, tem granola. Isso tem lá na loja? Tudo isso tem na loja. Eu uso muito produto da loja, assim, nos cardápios. legal. Pra eu poder... a loja, ela dá um suporte pro meu paciente, porque às vezes... eu falava pro meu paciente comprar alguma coisa e ele saía em busca de alguma coisa. Às vezes não encontra. Não encontra, ou não pega sabe. Um industrializado que às vezes nem é seguindo a receita certinha, né? Por exemplo, nós temos a granola doce.
sem açúcar, a com açúcar mascavo, a salgada. Então, para você usar num iogurte, para você usar numa fruta. A granola artesanal que nós temos, ela é até meio em bloquinho, que dá para você comer mesmo, só ela. Entendeu? Tem a granola salgada que você pode colocar na salada, num caldo, por exemplo. Que diferente. É muito diferente. E se você for lá na loja, você vai ver. São todos potes pequenininhos. Nada de muito estoque. Porque a gente preza que realmente seja fresco o que você tá levando. Fresco, natural, data de validade, tudo certinho. Tudo certinho. Cá, fala um pouquinho pra mim agora, assim, como que tá a Cá empreendedora quando saiu do CLT para ser essa mulher hoje que, além de ser uma excelente profissional, como que tá a Cá empreendedora hoje? Olha, eu tô muito feliz, assim, sabe? Eu costumo falar que quando eu falo do meu hoje, meu olho até brilha, porque eu tô muito feliz com o desfecho de algumas coisas estarem acontecendo, né? Então, a Cá empreendedora hoje, eu atendo no consultório, eu dou consultoria para os restaurantes, para outras nutricionistas que me procuram, né? Porque às vezes eu preciso delegar algumas coisas, principalmente em trabalho. Tem um protocolo de emagrecimento andando com um grupo de mulheres que não estão conseguindo destravar o emagrecimento, que já tentaram e não conseguem, estão uma coisa mais focada. E eu consegui entrar muito nesse meio âmbito em Indaiatuba, né? Eu acho que isso é muito importante. E qual era o meu objetivo lá atrás? Era ser uma nutricionista que levasse a nutrição pelo mundo. Então, eu acho que a gente tem que ter voz, né? Então, hoje são eventos... Rede social. Rede social. É um projeto que eu estou conseguindo, enfim, iniciar junto à Prefeitura, junto à TV Sol, até mesmo aqui essa oportunidade, né? Clínicas de estética. Então, eu tenho, assim, uma gratidão enorme, né, por tudo que está acontecendo nesse momento. E onde quer que eu vá, eu consigo levar a nutrição da maneira que se encaixa naquele lugar. Olha que maravilha. Né? Então, se eu vou num grupo de idoso, eu tenho que saber que ali como eu vou trabalhar. Né? Eu tenho o meu grupo das minhas pacientes, mas eu precisei entender que eu precisava criar um grupo à parte com alguém que fizesse algo que eu olhasse ela todo dia. Que ela tivesse um protocolo que ela tivesse que seguir todo dia. Que ela tivesse que ser obrigada a postar foto do prato dela todo dia. Entendeu? Então, eu vou numa clínica de estética, eu tenho que entender como que é aquele público. Né? Eu vou num programa, por exemplo, da cidade, que são várias pessoas, e a maioria, às vezes, é baixa renda. Eu tenho que saber como trabalhar, até com produtos de cesta básica. Sim. Então, você tem que saber trabalhar com o outro. Né? E primeiro eu tive que aprender a trabalhar comigo. Olha que Isso maravilha. É muito importante. Você fala, querendo ou não, a gente é sempre o nosso primeiro exemplo, né? A gente é o nosso primeiro exemplo. Eu também passei por várias situações, alimentar, emocional. Né? Hoje eu tenho um projeto também com uma consultora de imagem e uma psicanalista, que nós temos o projeto Transforma Você. Também gostaria muito de falar sobre esse projeto. É um projeto que a gente leva nas empresas para preparar a equipe da empresa para isso. Isso é muito bom. Né? Então, a gente cuida da parte alimentar, da parte emocional, da parte de imagem, que eu também mudei. Fica mais um convite que vocês podem estar vindo aqui. Depois a gente faz um programa completão. Porque às vezes tá a autoestima, tá a ansiedade, tá a depressão, tá o emocional, tá a alimentação, tudo junto, englobado de uma certa forma que você fala assim, não é só aqui, é aqui e aqui. Totalmente. É o intestino e mente que você tem que interligar todos eles e trabalhar em conjunto. Porque você precisa escolher. Sim. E para você escolher, você tem que estar centrada, né? E isso, escolher, a gente tá falando de alimento, a gente tá falando de tudo, entendeu? É muito legal esse trabalho que nós fazemos com equipes. Eu falo equipes porque você vai numa empresa, você vai numa loja, sim, você tem 4 ou 5 funcionários, você pode transformar aquela equipe. Entende? Então, o Transforma Você, com as meninas, tem a terapeuta Cláudia Serra e a Marina Marques, que é consultora de imagem. Então, nós também fazemos esse trabalho juntas aí. Que legal, que desenvolvemos. Fica então, sim, o convite, tá? Pra gente fazer esse em conjunto. Voltaremos, todo mundo, com certeza. Tá? Cá, eu queria que você deixasse pra gente um pouquinho sobre como as pessoas vão te encontrar, suas redes sociais, o seu contato. Você
tem o WhatsApp da clínica também, de como você faz esse primeiro atendimento, essa avaliação. Então, como as pessoas podem estar encontrando você? Bom, então assim, eu tinha um Instagram, né, com quase 3 mil seguidores. Ele, infelizmente, foi hackeado e eu acabei perdendo muita coisa lá. Eu queria muito falar isso também, que a rede social é muito legal de se trabalhar. Em um mês que eu precisei fazer um Instagram novo às pressas, já tem quase 1.000 seguidores. Olha que ótimo. Um mês de Instagram, tá? E hoje o meu Instagram é doutora.camila_Buitoni. Esse é meu Instagram, pessoal. Profissional, perdão. E tem o Instagram da loja, tá? Que é o @BuitoniNaturals. Depois tem o cartãozinho aqui também, tá? Lá vocês vão encontrar tanto o meu WhatsApp quanto o WhatsApp da loja. É importante porque no WhatsApp da loja você também tem uma assessoria ali via WhatsApp. E nós entregamos até você. Então, a loja... Ai, tô na correria, preciso desse chá... Pode pedir, a gente pega, motoboy leva, entrega no seu trabalho, na sua casa. Não vou conseguir até ir para ter assessoria da Nutri para escolher. Eu também auxilio no WhatsApp lá, ajudo você a escolher. Então, é muito importante que vocês tenham esse suporte pelo WhatsApp também. Tá bom, cara. Muito obrigada, viu? Eu gostei muito da sua participação. Eu também adorei. Foi muito participar. rápido, porque a gente tem muito assunto ainda para falar, porque você fala assim, alimentação saudável, tanto no lado empreendedor, mas no lado profissional, quanto no lado pessoal, é muita coisa. Eu falo por mim, igual eu falei, eu fico sentada, não sei o que, eu sei que eu preciso procurar. Quantas de mim não existe, quantas da Priscila não tá passando pela mesma situação. E eu falo para você, na vivência minha que eu tive na minha infância, o quanto que eu estou pagando hoje pela má alimentação, que as pessoas deveriam acordar e já se programar ou fazer alguma coisa em relação, que é um dos meus projetos que eu pretendo fazer inicialmente, a partir do ano que vem, já é buscar uma boa alimentação. Então, cara, eu gostaria de agradecer a sua presença, eu gostaria de falar sobre as dicas que você deu, sobre os produtos, sobre a loja, sobre os projetos, tá? Gostei muito de saber que você também está trabalhando com um projeto de emagrecimento, que não é só você falar que é por estética, não. As pessoas têm que entender que o emagrecimento hoje em dia, ele vai muito além da estética, ele vai muito além porque é a saúde em primeiro lugar. Eu queria que você deixasse um recado final e tá te agradecendo pela sua presença. Olha, primeiro de tudo, eu gostaria, assim, muito de agradecer essa oportunidade. Assim, foi uma coisa tão rápida, né? Que quando é pra ser, realmente é. Então, muito obrigada por todo... Desde o recebimento, o suporte de vocês, o trabalho que vocês estão desenvolvendo, eu vi lá, é incrível. Nós, mulheres, a gente precisa disso, precisa de mulheres como você, que tá lá para fazer isso com outras mulheres. Então, parabéns, obrigada pela oportunidade. E um recado que eu deixo é para mulher, para homem, para adolescente, para quem estiver nos assistindo aqui, né? Sejam quem vocês quiserem, né? Mas sejam bons. Ótimo. Mas sejam quem vocês quiserem, porque dentro da gente, a gente tem milhões de pessoas ali. E a gente não precisa trabalhar uma só. A gente tem que seguir um caminho, ter um objetivo e ser bom. O restante... O universo só vai. Olha que maravilha. O Mulheres Empreendedoras, hoje, além do podcast, ele se torna um projeto, tá? Então, nós estamos para ser uma associação de mulheres empreendedoras de Indaiatuba. Estamos com alguns outros grupos de mulheres também, tá? Então, assim, não é só o podcast, é palestra, é dicas, é estar em conjunto, é fazer reuniões, é fazer a troca de network. Às vezes, alguma dica de marketing que eu possa te ajudar, alguma dica de alimentação. Às vezes, eu tenho uma outra pessoa de RH, tenho outra pessoa de imagem, de visagismo. Sim. Então, assim, o que é o Mulheres Empreendedoras? É um conjunto de mulheres que troca network, experiências, dicas. Em conjunto, a gente se levanta, cresce. O sucesso é em conjunto. Então, eu falo, não somos concorrentes, somos amigas, somos colaboradoras, estamos em um grupo que vai só elevar. Então, assim, fica um convite também para quem é mulher empreendedora e está do outro lado, quer fazer parte do Mulheres Empreendedoras, entre em contato com a gente, quer saber alguma dica sobre alimentação, entre em contato com a Camila, os contatos vai estar na descrição do vídeo. Desde já, eu agradeço a oportunidade de você estar aqui, Cá. Agradeço todos e fique então com os próximos episódios do MEI Mulheres Empreendedoras de Indaiatuba. Beijo. Obrigada, Cá. Obrigada pelo